Nesse vídeo você vai entender de forma direta e rápida a diferença entre dentes de porcelana e dentes de resina acrílica para casos totais. Agora, isso é muito importante frisar, estamos falando de casos totais, para caso de reposição de todos os dentes com prótese do tipo prótese protocolo. Uma vez que os implantes são instalados, entenda que os implantes são a estrutura que fica abaixo da gengiva intraósseo. Iniciamos então a confecção da prótese sobre implante, que é a parte dos dentes de gengiva artificial que fica visível no seu sorriso. Esta prótese ela tem uma estrutura metálica na sua parte interna para dar rigidez e evitar a fratura, como se fosse uma espécie de esqueleto da prótese. Já os dentes são acoplados sobre essa infraestrutura. Esses dentes podem ser de resina acrílica ou de cerâmica, como porcelana. E é aqui que começam as dúvidas. Para ficar mais fácil entender, vamos imaginar que um dente de porcelana, a porcelana em si é como se fosse um vidro. Quais são as características de um vidro? Você consegue que esse vidro tenha um alto grau de lisura e brilho, então assim seria com um dente de porcelana, não altera a sua cor ao longo do tempo e é um trabalho mais complexo porque cada dente ele é confeccionado um a um, o que permite uma personalização total de formas e cores. Por conta de todo esse processo, esse tipo de dente pode ter um custo de 3, 4 ou até mais vezes mais caro do que um dente de resina. Porém, os dentes de porcelana têm uma característica limitante, que é, se houver um excesso de carga ou um trauma nesse material, como ele é semelhante a um vidro, ele simplesmente quebra, ele é friável. Porém, uma dúvida frequente, esse dente de porcelana ele é superior ao dente de resina? Depende, pode ser que sim e pode ser que não. Dê uma olhada nesse caso, é uma prótese toda feita de porcelana sobre o implante, porém está altamente antiestética. Dentes sem proporções, implantes expostos, ausência de gengiva artificial e dentes incompatíveis com a face do paciente. Nesse caso, removemos a prótese e todos os implantes e fizemos tudo novamente, com dentes de resina e veja o resultado estético. Dentes em harmonia com o sorriso e a prótese totalmente estética com os dentes de resina. Vamos falar agora especificamente dos dentes de resina, que apresentam uma vantagem e uma desvantagem. A vantagem é que apresentam um desgaste ao longo do tempo. Mas como assim? Isso não é uma desvantagem? Depende. No dente natural, nós temos uma espécie de amortecedor natural dos dentes, que nós dentistas chamamos de ligamento periodontal. Quando você morde alguma coisa com força, esse impacto sobre o dente ele vai fazer que o dente se movimente 0,1 milímetro para dentro do osso, que amortece o impacto, além de nos dar o estímulo de quando a força está muito alta, por exemplo. Vamos imaginar que você está comendo uma azeitona e você achou que não tinha caroço, mas de fato tinha um caroço. E você, no dente natural, você deu uma dentada com toda a tua força. Esse excesso de carga vai aumentar a pressão sobre o ligamento periodontal e você vai abrir a boca. Isso é um reflexo do nosso corpo. No implante dentário não tem ligamento periodontal. Você morde com toda a sua força e não sente nada, o que é ótimo, e é isso que nós queremos. Em uma situação como essa, como esse exemplo da azeitona com o caroço, esse excesso de força pode levar a uma quebra do dente de resina, o que é ótimo, pois o reparo é muito fácil e rápido. Agora, em uma situação como essa, numa prótese de porcelana, poderia ocasionar uma trinca na prótese toda, como se fosse um vidro. Uma prótese de porcelana muitas vezes não é passível de ser reparada, ela precisa ser feita uma completamente nova, o que leva semanas ou até meses em alguns casos. Mas outra possibilidade, ainda pior, poderia acontecer. O pior seria se esse excesso de carga ele comprometesse a parte intraóssea dos implantes, os parafusos dos implantes, onde nesse caso teríamos que voltar para procedimentos cirúrgicos. A quebra de um dente de resina em uma situação de uma mordida acidental, de algo extremamente duro, funciona como uma espécie de dispositivo de segurança contra excessos de forças para que a preservação do que é mais nobre, que são os implantes, os parafusos desses implantes, fiquem preservados. Já a prótese de porcelana, ela pode ter uma outra limitação, que é causar barulho ao mastigar. Quando você tem esse tipo de prótese na parte de cima e na parte de baixo, alguns pacientes relatam que ao mastigar escutam um som semelhante ao som de um vidro batendo em outro vidro, como se fosse uma castanhola, como a gente costuma falar. Também é importante entender que nos casos totais, a gente faz as reabilitações com carga imediata. Isso é, fazemos a instalação dos implantes
e já instalamos a dentição completa na mesma semana. Isso só é possível de ser feito com dentes de resina. Existe uma gama de formatos, de tamanhos e cores. Os dentes são selecionados de acordo com a face de cada paciente. Mas qual é a principal desvantagem dos dentes de resina? A desvantagem é que esses dentes precisam ser substituídos ao longo do tempo. Quanto tempo? Depende de cada paciente, mas em regra geral podemos considerar algo entre 5 e 7 anos. A dentição é desparafusada, a mesma infraestrutura metálica da barra é utilizada e apenas os dentes são substituídos e a prótese é reinstalada. Uma vantagem de substituir os dentes depois de alguns anos é que podemos fazer pequenas mudanças na posição dos dentes para otimizar a estética facial. Uma exposição de incisivo que estava ok no momento zero, onde terminou o caso, 7 anos depois, talvez precise de pequenas mudanças por conta do envelhecimento facial. Então, nessa mudança de dente, a gente pode aproveitar para fazer pequenas modificações. Agora, é importante utilizar dentes de boa procedência. Se o dentista utilizar aqueles dentes de dentadura mais simples, em poucos meses já começa a ter alterações importantes, começa a amarelar, o desgaste é muito intenso. Aqui é interessante você assistir um outro vídeo onde eu falo a importância de usar dentes com uma característica chamada fluorescência. Vou deixar o link aqui para você assistir na sequência. Também tem a questão da oclusão. A oclusão é o engrenamento dentário. Quando fazemos os casos com carga imediata, no momento da cirurgia até a finalização, o paciente fica às vezes 2, 3 dias sem a dentição, sem os maxilares se encontrarem. Quando instalamos a dentição fixa, não é raro o paciente fechar a boca de uma maneira um pouco diferente que ele estava acostumado. Então ajustamos a oclusão, levando em consideração o fechamento mais natural possível. Porém, pode haver alterações nessa forma de fechar a mandíbula e isso pode alterar um pouquinho o engrenamento dentário, a oclusão. Nas semanas seguintes, a oclusão pode mudar e a gente precisa fazer um novo ajuste. Esses ajustes eles são muito mais fáceis de serem feitos sobre os dentes de resina. Pequenos potenciais micro desajustes residuais futuros são dissolvidos pelo próprio desgaste da resina e a oclusão ela tende a melhorar com o tempo nos dentes de resina, ao contrário da porcelana que não sofre desgaste e não tolera esse tipo de desaforo. A gente precisa estar ajustando o tempo todo para prevenir complicações. Esteticamente falando, ambos os materiais promovem resultados estéticos excelentes em mãos de profissionais capacitados, sendo muito mais uma questão de como é feito do que o que é feito. Para resumir, nossa recomendação é todos os casos de carga imediata serem feitos com dentes de resina. Dentes de resina são estéticos, rápida confecção, fácil ajuste, absorvem melhor potenciais excessos de carga ou potenciais desajustes oclusais inesperados. Passados no mínimo 6 meses a 1 ano, se a sua oclusão estiver estável, você está bem adaptado à estética e funcionalmente à dentição, caso tenha interesse em fazer uma prótese de porcelana, você é um bom candidato. Aí o ideal é que seja feito prótese de porcelana na parte de cima e de resina na parte de baixo. Porém, a grande maioria dos pacientes permanecem com a prótese de resina e voltam para trocar os dentes entre 5 a 7 anos. Se você tem bruxismo, por exemplo, nossa recomendação é que fique com prótese de resina, tanto em cima quanto na parte de baixo, além de que em alguns casos é indicada uma placa oclusal para proteger esses dentes. Lembrando que estamos falando para casos totais de prótese do tipo protocolo. Para dentes individuais, o dente precisa ser personalizado pelo formato dos outros dentes. Então não tem como você utilizar dente de estoque nessas situações. Nesses casos pontuais, os dentes de porcelana são mais indicados, mas isso seria o tema para a gente falar num outro vídeo. Caso esse vídeo tenha contribuído, te peço que digite aqui embaixo nos comentários quais são as suas principais dúvidas. Eu não tenho tempo e condição de responder um a um, mas eu acabo lendo esses comentários e os mais pertinentes a gente acaba fazendo novos vídeos para orientar os nossos pacientes. A gente acredita muito na importância da educação dos nossos pacientes. O paciente orientado e ciente de como é o tratamento, ele faz melhores escolhas e ele tem mais sucesso na sua reabilitação. Tá ok? Forte abraço, eu te vejo no próximo vídeo.